Orando com o Santo do Dia, 22 de outubro, celebramos hoje o grande São João Paulo II, apóstolo da misericórdia. Foi eleito Papa em outubro de 1978, quando ele saiu naquela sacada, vestido de branco, com aquela capa linda, vermelha, aquela estola linda, e ele então disse, primeiras palavras, non abbiate paura, não tenham medo, abri, escancarai as portas para Cristo, iniciando assim um pontificado que trouxe grande esperança, renovou a esperança da igreja e do mundo. Karol Wojtyła nasceu em 18 de maio de 1920, na cidade de Wadowice, na Polônia, onde viveu até 1938, quando se mudou para Cracóvia. Teve uma juventude muito dura pelo ambiente de ódio e destruição da Segunda Guerra Mundial, com a invasão nazista, no outono de 1940. Trabalhou como operário nas minas de pedra e depois numa fábrica química. Mantendo-se firme na fé, em outubro de 1942, entrou no seminário clandestino, diga-se de passagem, de Cracóvia. Era proibido na época ter seminários e estudar. Então, ele foi ordenado sacerdote em 1º de novembro de 1946. Em 1958, foi ordenado bispo, adotando como lema episcopal a expressão mariana totus tuos, todo teu, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Inicialmente, foi bispo auxiliar e, a partir de 1964, arcebispo de Cracóvia. Participou em todas as sessões do Concílio Vaticano II, tendo deixado importantes contribuições nas constituições dogmáticas Gaudium et Spes e Lumen Gentium. Em 26 de junho de 1967, foi criado cardeal pelo Papa Paulo VI, São Paulo VI. Quando, de maneira repentina, João Paulo I faleceu em 1978, Karol Wojtyła foi eleito Sumo Pontífice na tarde de 16 de outubro, depois de 8 escrutínios. Primeiro pontífice eslavo da história e primeiro não italiano depois de quase meio milênio. De personalidade forte, carismática, afirmou-se imediatamente pela grande capacidade de comunicação e pelo estilo pastoral que rompeu os esquemas, com suas viagens apostólicas internacionais. Foram 104 viagens internacionais e 146 viagens dentro da Itália. 129 países visitados nos 5 continentes. Estes dados impressionantes lhe renderam o apelido de Papa Peregrino. Para nós brasileiros, o famoso João de Deus. Mas ele teve uma vida sofrida desde a infância. Primeiro com a morte do irmão, que era médico, doado como ele,
e que numa pandemia, numa peste, morreu. Ficou ele, a mãe e o pai. Depois morreu a mãe e ficou só ele e o pai. Depois o pai morreu e ele ficou só. E aí ele assumiu, e de fato, Nossa Senhora o assumiu como seu filho amado. Esse totus tuas aí não é por acaso, todo teu e depois todo de Deus. Então, ele fez da igreja a sua casa e de Nossa Senhora a sua mãe. São João Paulo II sofreu um atentado terrível com aquela bala que foi alvejado por aquela bala que atingiu seu peito. Em 1981, no dia 13 de maio, na Praça de São Pedro. E anos depois, quando ele visitou o turco Aliaca, que tinha atirado nele, ele disse: por que o senhor não morreu? Até hoje me pergunto por quê. Inacreditável que o senhor não tenha morrido, tendo sido alvejado por um projétil destruidor como aquele que atingiu seu peito. Aquele era para matar um elefante e o senhor não morreu. E ele era um atirador de elite. Ele tinha certeza que ele estava morto. E ele então disse: Nossa Senhora guiou aquela bala de tal modo que ela não lhe tirasse a vida, mas deixou muito sofrimento durante todo o seu pontificado. Daí a grandeza do seu pontificado, associado com a paixão do próprio Cristo. O Brasil recebeu a graça de sua visita em 3 ocasiões. A primeira em 1980, memorável. Foi também a primeira vez que um pontífice pisava em solo brasileiro e beijou esse chão. Na ocasião, presidiu a beatificação do jesuíta espanhol José de Anchieta, fundador da cidade de São Paulo, que foi canonizado em 2014 pelo Papa Francisco. E também nessa ocasião da primeira viagem, ele dedicou a Basílica Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira principal do Brasil. A segunda foi em 1991, quando visitou Santa Dulce dos Pobres, em Salvador. A terceira e última aconteceu em 1997, por ocasião do Encontro Mundial das Famílias e do Congresso Teológico Internacional, do qual eu tive o orgulho de participar no Rio de Janeiro, 1997, outubro, início de outubro. Este encontro com as famílias, aliás, foi idealizado por São João Paulo II. Tal iniciativa, junta com outras ações em favor da família, entre elas a exortação apostólica Familiaris Consócio e a carta encíclica Evangelio Vitae, fizeram com que ficasse conhecido como o Papa da Família, mas também é conhecido como o Papa da Juventude. Ele que criou os encontros, as jornadas mundiais da juventude, nas quais se reuniu com milhões de jovens de todo o mundo. Teve jornada, chegou a reunir 4 milhões de fiéis no encerramento na Santa Missa.
Entre os números de seu pontificado, podem ser mencionadas as frequentes cerimônias de beatificação e canonização, durante as quais foram proclamados 1.338 beatos e 482 santos. Algo realmente espantoso, extraordinário. Esse primeiro Papa polonês da história realmente fez história. Um ministério realmente universal. A sua solicitude de pastor o levou a criar numerosas dioceses e circunscrições eclesiásticas. Promulgou o Código de Direito Canônico para as igrejas latinas e orientais e o Catecismo da Igreja Católica. Propôs ao povo de Deus momentos de particular intensidade espiritual, quando convocou o ano da redenção, o ano mariano, o ano da Eucaristia, como também o grande jubileu de 2000. E ele reuniu as novas, eu já citei a Jornada Mundial da Juventude, o Encontro Mundial com as Famílias, algo verdadeiramente espantoso. Falei também do atentado que lhe trouxe grande sofrimento e o associou à paixão de Cristo e às profecias de Fátima, lugar tão querido por ele. Falar em Fátima, ele tinha uma relação pessoal com aquela imagem, a qual ele pedia que sempre, aqui e acolá, levassem ao Vaticano, e o bispo de Leiria, Fátima, levava, pois olha, e tem uma passagem que vi o padre Carlos Cabecinhas comentando, que talvez tenha sido um dos grandes momentos de silêncio da história. Ele pediu, da última vez que foi, aliás, no ano 2000, quando beatificou os pastorinhos. E ali ele pediu um momento só, sem cerimônia nenhuma, na Capelinha das Aparições, para ele agradecer Nossa Senhora. E ele foi, e a surpresa é que quando ele entrou na esplanada, tinha uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas, num silêncio sepulcral, e durante 46 minutos não se ouvia um ai, um silêncio absoluto, impressionante, que fizeram daquele momento de oração, de ação de graças de São João Paulo II, um momento mágico, um momento cheio de unção por aquele silêncio. São João Paulo II faleceu em Roma, no Palácio Apostólico do Vaticano, no sábado 2 de abril de 2005, às 21h37, às vésperas do domingo em Albis, ou Domingo da Divina Misericórdia, por ele instituído. Seu pontificado foi o terceiro mais longo da história, depois de São Pedro e de Pio IX. Seu solene funeral ocorreu na Praça de São Pedro no dia 8 de abril, com uma participação incrível de pessoas. O maior público, a maior aglomeração que já aconteceu na história de Roma foi aquele dia. Funeral de João Paulo II.
São João Paulo II foi beatificado no dia 1º de maio de 2011 por seu sucessor imediato, Bento XVI, e canonizado pelo Papa Francisco em 27 de abril de 2014. São João Paulo II, rogai por nós. Tenho aqui a relíquia, sangue de São João Paulo II, com a qual irei agora abençoar. Por intercessão de São João Paulo II, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Orando com o Santo do Dia, caminho de excelência no seguimento do Senhor Jesus. Assista nossos vídeos, por favor, e compartilhe com seus amigos. Você que está no YouTube, por favor, se inscreva em nosso canal, dê o seu like. Você que está no Facebook, dê a sua curtida, siga a nossa página e compartilhe. Muito obrigado, Deus lhe pague e até o próximo.